Hoje nós vamos estudar sobre o artigo, né? Hoje, gente, já é 14 de julho, né? Meio do julho, já estamos no meio do ano. Dia 14 já no meio do mês, certo? E hoje nós vamos estudar um novo, né? Uma nova classe gramatical, tá certo? Gente, quais classes gramaticais a gente já estudou? Me digam aí. Vocês lembram? Tia, a gente já viu o adjetivo, já vimos o substantivo e outra. Denotação e conotação não é classe gramatical. Não. Foram só Sim. esses dois mesmo, né? Substantivo e adjetivo, tá, Taimon? É isso mesmo. Hoje nós vamos ver. No quinto ano, vocês já viram outras classes também, né? Mas agora no sexto ano, a gente, por enquanto, relembrou substantivo e relembrou adjetivo. Hoje nós vamos falar de uma classe gramatical, que é o artigo, certo? Que é bem simples, bem mais simples que É o sobre os substantivo. artigos, é aquilo sobre artigos definidos e indefinidos. A, o, as, os, o, uma, uns, umas. Isso mesmo. É um conteúdo bem mais, como é que eu posso dizer, mais reduzido, né? Porque como os artigos só tem 8 tipos de artigo, não, e os artigos não têm, né? Ou várias classificações aí, como a gente estudou o substantivo e o adjetivo, que tem o quê? Tem grau, né? Tem número. Os artigos também variam, né? Tem feminino, masculino, plural e singular. Mas é bem tranquilo, bem é ótimo. Página 237, é bem fácil de entendermos. Então, vamos lá, página 237, né? Vamos aí iniciar essa aula sobre artigos, tá bom? Vamos lá, certo, gente? Iniciar essa aula. Começando aí, né? Tem o pensamento do Dalai Lama. Quem é que pode ler aí esse pensamento de Dalai Lama? Página 237. Pronto, pode ler, Clara. Clara lê depois do time. Artigo. Leia o pensamento do Dalai Lama a seguir. O Dalai Lama é um líder espiritual do budismo tibetano. É reconhecido mundialmente, entre outros motivos, pela sua sabedoria e pela defesa Da paz. Você dá para ler aí essa frase do Dalai Lama? paz. Esse que tem do lado aí, tem a imagem do Dalai Lama e tem um pensamento dele. É muito melhor. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Muito bem. Então tem aí, né? Muito interessante essa frase dele. É muito melhor perceber um defeito seu do que vários nos outros, porque o seu você pode mudar, dos outros não. O que é que vocês entendem aí dessa frase super interessante do Dalai Lama? É uma questão ética, tia, que se refere a, tipo, você procurar ser uma pessoa melhor, em vez de estar sempre, por exemplo, eh, implicando com outras pessoas, né? Exatamente, Taima, é isso mesmo, né? Porque o que é que o Dalai Lama quer ensinar pra gente? Que se eu procuro um defeito em mim, né? Eu já estou fazendo alguma coisa boa, porque eu posso mudar esse defeito e me tornar uma pessoa melhor. Agora, se eu fico procurando defeito nos meus colegas, nas outras pessoas, eu não estou me tornando uma pessoa melhor, nem o outro está se tornando uma pessoa melhor. Porque enquanto eu fico olhando os defeitos dos outros, eu esqueço dos meus. Enquanto eu fico julgando os defeitos dos outros, isso não vai mudar nada, né? Vai mudar alguma coisa eu falar que a pessoa tem um monte de defeito? Não. 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . Não, né?
Na verdade, não é que os defeitos, né? Ele esteja dizendo que os defeitos são uma coisa boa, como colocaram no chat. Ele quer dizer isso mesmo. Tá certo, Miguel? Que quando você olha o seu defeito, né? Você pode fazer uma coisa boa, que é o quê? Mudar. Mas se você ficar olhando para o dos outros, isso não vai mudar nada na sua vida. Tá certo? E nem na vida do outro. Exatamente, claro. Com certeza. Tá certo? É uma frase bem interessante para começar aí, né, a aula com essa reflexão, certo? Então, o livro de vocês começa aí com essa frase desse pensador, né? E vamos lá iniciar agora a parte gramatical, né? Essa parte aí é uma parte reflexiva, uma parte ética, né? Que nos dá aí uma, né, um estalo aí. Como assim? Para que a gente possa refletir e pensar nas nossas atitudes, tá bom? Agora vamos lá para o ponto 1. Taimon, sua vez de ler. Certo. Você consegue perceber a diferença entre um defeito e o defeito? Basicamente o artigo e o sentido, né? Isso. Né? O que Ele- mais? Lê o ponto 2? Eu quero que vocês falem um pouquinho mais, né? O artigo, mas quando eu digo assim, ó, um defeito, né? E quando eu digo o defeito, qual a diferença dessas duas expressões? Um defeito ou o defeito? Não entendi muito bem, Clara. O que você quis colocar aí, né? Eu acho que você quis dizer basicamente isso. Foi um pouco, né? Um pouco confuso. Mas vamos lá, né? Quando eu digo um defeito, por exemplo, né? Eu posso estar falando de qualquer defeito, certo? Agora, quando eu digo assim, o defeito, eu estou sendo específica. Quando eu digo o defeito, é aquele defeito. Agora, quando eu digo um defeito, aí podem ser, né? Fica uma coisa assim indefinida. Não sei de qual defeito, né, a pessoa está falando. Certo? A gente vai ver isso melhor mais pra frente. 2, Taimo. Aqui. Segundo ponto. Em qual desses termos o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer? E aí? Em qual dos dois termos? Eu estou falando de um defeito qualquer. Um defeito. Ele já deu na pergunta. Exatamente. Só prestar atenção, né, que você percebe isso. Um defeito, né? 3. Terceiro ponto. O que a palavra dezenas significa nesse pensamento? Se refere a vários, né? Várias porções de 10, né? Exatamente. Quando ele diz dezena, porque ele está se referindo a várias coisas, né? Certo? Vamos lá. Agora, quem vai ler, né, é a Clarissa, tá certo? Depois da Clarissa, o Gabriel. Depois do Gabriel, a Maiane. E depois da Maiane, você pode ler novamente, tá, Clara? Vamos lá, Clarissa. Bem, certamente você percebe que no termo um defeito, a palavra um que antecede o substantivo defeito tem a função de indeterminar o sentido. Assim, entendemos que o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer entre os inúmeros defeitos que temos. Já o defeito, a palavra o determina o sentido defeito. Muito bem. Gabriel. Gramaticalmente, as palavras em um são conhecidas como artigos. Os artigos são, portanto, palavras que variam em gênero masculino ou feminino, e número significa ou pular, e
anteceder a substantivos determinados aos ou entendimentados. Agora leia esta tirinha. Leia, tia. Vou explicar, tá certo? É isso aí que a Clarissa e o Gabriel leram. É falando do quê, gente, né? Falando dos artigos. E os artigos podem ser definidos e indefinidos, ok? Os definidos, né? O próprio nome já está falando. É quando, como o próprio exemplo aí que o livro trouxe, eu defino, eu especifico algo. Já os artigos indefinidos, certo? O próprio nome também já está dizendo. É uma coisa que não é certa, é indefinida, tá certo? Eu não sei especificamente quem é ou o que é, tá certo? Então, eu divido aí, gente, esses artigos em dois tipos, tá bom? Definidos e indefinidos. Sendo os indefinidos a, o, as e os, certo? Tia, esses Então, são os indefinidos? os definidos. Ah, definidos. Isso. Certo. Tia, tem mais artigos definidos? Não, são apenas esses quatro, tá bom? O e as, os e as. Tá certo? O e a, os e as, tá certo? No singular e no plural, certo? A e as, né? E o e os. São os quatro artigos definidos. E os indefinidos são quais? Um, uma, uns e umas. Também são quatro. Existem mais artigos indefinidos? Não. Então, os artigos se tornam uma classe de palavras fácil de compreender, porque só existem 8 tipos, né? 4 definidos e 4 indefinidos. Ok? Entenderam nessa parte? Sim. Clareza. A gente já viu mesmo. Vocês já viram ano passado. Certo? Agora quem vai ler é a Maiane. Depois da Maiane, a Clara. E depois da Clara, o Taimon. Tá certo? A tirinha, tia. Isso. Se alguém mais quiser ler, vai dizendo aí no chat, tá? Agora lê essa tirinha. Café, a prova da professora Norma é sempre a prova. É mesmo, Pré. Toda vez só cai gramática. Pois eu estou decorando a gramática toda. Não vai adiantar de nada, Café. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio que Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama, né, no caso. Muito bem. Aí pode sim, Gabriel, tá? Depois do Taimon, que já tinha pedido para ler de novo, e da Clara. Ok, Clarice. Certo. No primeiro quadrinho. Agora é a Clara. Vamos lá, Clara. Agora desculpa, tia, desculpa. Não tem problema, meu amor. No primeiro quadrinho, Preá diz que a prova da professora é a prova. Nessa situação, ele quis dizer que a prova elaborada pela professora Norma é sempre muito difícil. Esse sentido é expressado pelo uso do artigo a, que determina a prova da professora. Ou seja, eles não estão falando de uma prova qualquer, comum, de sentido indeterminado. Continua, eu leio isso aqui, tia? Leia. Assim, podemos classificar os artigos como definidos, o, a, os e as. Indefinidos, uma, uns, umas. Observe outros exemplos. A prova, né? Uma prova. Taimon. Aqui. Quando falamos a prova, estamos nos referindo a uma prova determinada. Já no exemplo, uma prova, estamos nos referindo a qualquer prova, pois o artigo uma tem valor indeterminado. Continua. É importante observar que o artigo acompanha o gênero e número do substantivo. Veja, o convidado, gênero masculino, número singular. Umas frutas, gênero feminino, número plural. Muito bem. Agora, quem vai ler é o Gabriel. Eu leio qual, tia? Essa relação
Peraí. Parágrafo. Onde é que tá? Essa relação de correspondência de gênero e número que acontece entre um substantivo e o artigo, entre outras classes de palavras que veremos adiante, é chamada de concordância. Assim, dizemos que o artigo e substantivo concordam em gênero e número. Muito bem. Clarissa? Quando a tem Antecede. Ixi, saiu. Clara? Oi, tia. Leia aí, amor, que você tinha pedido para ler. A Clarissa saiu. Quando acontece o nome próprio, é tia. Isso. O artigo definido indica familiaridade. Esse uso é muito comum em alguns estados, como no Ceará. A. Maria chegou cedo. A. Gabi gosta de estudar. O João é meu amigo. Muito bem. Então, Tipo, isso é usado porque, tipo, não existe um Brasil, existe o Brasil, porque só tem um Brasil, né? exatamente, né? É o Brasil. Aí, nesse caso, ele diz assim, né? Que em alguns estados, né, os artigos definidos, eles antecedem o substantivo próprio. Por que que ele dá o exemplo aí do Ceará, né? Porque nem todo estado, né, as pessoas costumam usar esse artigo, certo? Definido antes do nome próprio, do substantivo próprio. Por exemplo, a gente pode ser nos estados por aí, como é que as pessoas dizem? Maria chegou cedo, por exemplo. No Ceará, muitas vezes nós falamos como a Maria chegou cedo, certo? Está errado? Não, não está errado. Tá certo? É só um exemplo que o livro aí nos traz, tá certo? Nós Dessa podemos usar tanto o familiaridade, artigo como não, tia. como é amor, A gente pode tanto ou não usar o artigo. junto com o substantivo próprio, sim, tá certo? Porque nem sempre, Taimon, as pessoas falam, né? O Taimon chegou cedo, ou o Taimon foi embora. Nos outros estados, as pessoas falam mais Taimon chegou cedo, por exemplo, entendeu? Sem o uso do artigo. Porém, aqui no Ceará, a gente faz muito uso desse artigo, e isso dá uma ideia de familiaridade, certo? Entre o substantivo próprio, né? Que é o nome da pessoa, e o artigo. Mas não está errado, é só um exemplo que o livro nos traz. Pessoal, até agora, todo mundo compreendeu, né, o uso aí do artigo, o que é o artigo, né? Entenderam, gente? Ou ainda tem alguma dúvida quanto a isso? Lembrando outra coisa, que o artigo ele sempre concorda com o substantivo. Como assim, tia? Se eu digo menina, a palavra menina é singular ou é plural? A palavra menina é singular ou plural? Singular. A palavra menina é masculino ou feminino? Feminino, né? É uma palavra feminina. Então, o meu artigo não pode ser plural e masculino. Se o meu substantivo é feminino e singular, o meu artigo também vai ser feminino e singular. Por isso que eu digo a menina e não o menina. Agora, se eu pegasse essa palavrinha, né, esse substantivo menina, e colocasse esse substantivo no plural, meninas, o que aconteceria com o artigo dessa frase? Ficaria no plural. Continuaria no feminino, né? E iria para o plural. Isso mesmo, Maiane. Então é isso, tá? O artigo sempre concorda com o substantivo em gênero, né? Masculino e feminino, e em número, singular e plural, certo? Entenderam? Alguma dúvida quanto a isso? Fácil, pessoal, esse conteúdo? Ou tranquilo?
É o mais simples que a gente viu até agora. É o mais simples até agora, certo? Então, a gente já viu aí que a frase, né? Uma frase, ela pode ser composta, né? Em uma mesma frase. Eu posso ter um artigo, eu posso ter um substantivo, eu posso ter um adjetivo, eu posso ter um verbo, que vocês ainda vão estudar, e outras classes gramaticais, tá certo? Por exemplo, deixa eu dizer aqui uma frase para vocês. Quando eu digo assim, ó, o menino é esperto. O menino é esperto. Eu quero que vocês me digam o artigo, o substantivo e o adjetivo dessa frase. Me digam aí. Substantivo, artigo e adjetivo dessa frase. Vocês sabem separar cada um? Qual é o artigo da frase, gente? O adjetivo é o artigo, no caso, é o, né? E o substantivo é qual? O adjetivo, isso, Maiane, o adjetivo é esperto, isso. E o substantivo é menino. Vocês aprendem essas classes de palavras separadamente, tá certo? Para depois vocês aplicarem elas juntas, certo? Tia, o adjetivo quer dizer o artigo. Não vai cair no simulado, né? No simulado de amanhã, no caso, não, tá certo? Vai cair na próxima prova que vocês vão ter, ok? Aí na próxima prova, né, que é no final do mês, aí sim, vai cair na prova bimestral, tá certo? Aí sim vai cair o artigo. Na de hoje não, tá certo? Na de amanhã não, ok? Ótimo. Vamos lá. Se não tem nenhuma dúvida, vamos ler aí esse poema. Não, Clara. O simulado, né? É amanhã, no final do mês de julho, tá certo? Vão ter as provas bimestrais, tá certo? Depois desse simulado vão ter as provas bimestrais, aí acaba, que é para a gente fechar o segundo bimestre. Aí só no terceiro bimestre, tá certo? Gente, mas ainda tá longe, tá certo? É só no final do mês. Nós teremos ainda umas 2 semanas de descanso, né? Sim. Cerca de 2 semanas. Notificação no celular da senhora que o Márcio precisa entrar, porque ele disse que tá tentando entrar, mas não tá conseguindo. Não vai ter Amor, eu não tenho como dar permissão, tá certo? Mas, porque mudou aqui o sistema aqui no Meet, só quem consegue dar permissão para os alunos é o Roberto, tá certo? Então tem que ser o Roberto. Acho que o Roberto fica olhando todas as salas, acho que ele não viu, tá bom? Tá. Maria Isabelle, as férias de vocês, né? Vão ter só em dezembro, mas as do meio do ano, né? Que era para ser agora em julho, vocês já tiveram, certo? Foi em Foi em abril, abril. certo? Agora férias só em dezembro, ok? Vamos lá, pessoal. Terminar Tia, tem esse poema aqui. a gente vai ler, tá certo? Felicidade, o nome do poema. Contem para mim aí, pessoal, quantos estrofes tem esse poema, gente? Estrofes, tá certo? Contem só as estrofes e coloquem aí para mim no chat. Quantas estrofes tem o poema? A gente vai já ler. Isso, né? 8 estrofes. Agora, versos, tem vários, né? Lembrando que os versos são. Como é que a gente conta os versos de um poema, gente? Vocês sabem? Você conta cada linha. Exatamente. Cada linha eu chamo de verso e o conjunto desses versos eu chamo de estrofe. Estrofe. Vamos lá, quem é que vai ler a primeira estrofe aí do poema? Pronto. Maria Luísa pode ler a primeira estrofe, Clara lê a segunda. Depois Gabriel, tá certo? Vamos lá, Maria Luísa. Maria Luísa, eu não sei o porquê, mas está muito baixo. Olha se está com medo no fone, alguma coisa, não dá para ouvir direito, amor. Dá pra ouvir agora?
Pronto, agora sim. Tem pai e tem mãe que ficam juntos a vida inteira, até bem velhinhos, sem nunca se separar. Clara? Mas às vezes o novelo se rompe e o pai e a mãe decidem seguir cada um seu próprio Caminho. Gabriel? Mesmo que seja difícil, para um não destrua o outro, é melhor se separar. Muito bem. Simon? A casa se divide em duas casas. No começo não há sol nem luar, no coração dos filhos. O temporal demora a passar. Muito bem. Vamos lá. Gabriel, continua. Tá bom. A casa se divide em duas casas. No começo não há sol, nem luar. No coração dos filhos, o temporal demora a passar. Clara? Felicidade é frágil, borboleta, mas sempre se recompõe. Semente mágica em novo casulo. Maria Luísa? Uma outra vida. Maiane? Uma outra vida começa e como tudo na vida, com coisas boas e más. Simon? A namorada do pai, o namorado da mãe, os filhos dos outros casamentos, que a gente olha enviesadamente, como um navio de bandeira, inimiga até a desconfiança passar. Maiane? Seja igual for o caso da sua casa, tire do casulo mágico a borboleta felicidade, porque felicidade é sempre palavra azul, mar, montanha, vento, e a gente é quem escolhe se vai ou não vai usar. Exatamente. Aí eu vi aí a discussão de vocês, né, no chat. Na verdade, o poema tem 31 versos, tá, gente? 31. E tinha uma coisa estranha que eu achei nesse poema, é que assim, geralmente nós vemos, por exemplo, numa estrofe, nós temos rimas. Pelo que parece aqui, ele põe uma palavra em uma estrofe, e na outra estrofe, que tem uma palavra que rima com a da outra estrofe. Foi Existe estranho. isso também nos poemas, Simon. Quando não tem essas rimas, né? Quando os versos não rimam, a gente chama o poema os versos do poema de versos brancos, tá certo? É porque não rimam. Nem todo poema, gente, vai ter rima. Geralmente tem, né? Mas nem todos têm. Aí tem poemas de várias formas. É muito por isso que é tão interessante esse gênero. Aí, por exemplo, no final da penúltima estrofe tem passar. Aí no final da última estrofe que tem uma palavra que rima, que é usar. Por que que ele fez isso, né? Ele não fez o poema todo rimado, mas ele faz isso porque, Taimo, bem interessante sua observação, para dar uma musicalidade ao poema. Percebem que poema tem musicalidade, né? A maioria dos poemas tem musicalidade, é bem interessante. Ele faz essa brincadeira com as palavras, né? De uma estrofe rimar com a outra, lá de cima, é para dar essa musicalidade ao poema. Ok, Márcio, tudo bem, amor. Alguém, gente, o que foi que vocês entenderam desse poema? Alguém entendeu esse poema? Qual é a mensagem do poema? Ele fala sobre a separação dos pais, que muitas vezes os pais continuam se amando, ficam juntos, mas tem outros que vivem discutindo e por causa dessas discussões acabam se separando e vivendo suas próprias vidas, ou sozinhos ou com outras pessoas. Exatamente, Taimo. Taimo tem uma percepção muito boa. É isso mesmo, Taimo. Eu achei que vocês não iam entender muito bem, né? Porque
como foram várias pessoas que leram, né? E tem uma linguagem um pouco assim, não é que é difícil, né? Mas é uma linguagem diferenciada para a formação desse poema. Eu achei que não fosse entender logo, mas é isso mesmo, Taimo, né? Mas muitas pessoas não entenderam, então vamos lá. Preste atenção. Felicidade. E tem mais coisas além do que o Taimo percebeu. Vou reler, eu quero que outras pessoas também me digam outras coisas, além do que o Taimo disse, que perceberam também, tá certo? Ó, tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira até bem, velhinhos sem nunca se separar. Mas às vezes o novelo se rompe e o pai e a mãe decidem seguir o caminho, cada um o seu próprio caminho. Mesmo que seja difícil, para que um não deixe o outro, é melhor se separar. A casa se divide em duas casas. No começo, não há sol nem luar no coração dos filhos. O temporal demora a passar. Felicidade é frágil borboleta, mas sempre se recompõe. Semente mágica em novo casulo. Uma outra vida começa, e como tudo na vida, com coisas boas e más. A namorada do pai, o namorado da mãe, os filhos dos outros casamentos, que a gente olha enviesadamente, como um navio de bandeira inimiga, até a desconfiança passar. Seja qual for o caso da sua casa, tire do casulo mágico a borboleta felicidade. Porque felicidade é sempre palavra azul, mar, montanha, vento, e a gente é quem escolhe se vai ou não vai usar. No caso aí, a felicidade. O que foi mais que vocês perceberam, além do que o Time falou, né? O Time falou sobre a separação, né? Que alguns nunca se Que, separam. Pode que é falar. muito difícil para criança, que fala aqui também que é uma tempestade que demora a passar. Muito bem, Gabriel, é isso mesmo. Ele fala sobre essa tempestade que demora a passar, que é a tristeza que fica no coração dos filhos, né? Porque os filhos demoram a se acostumar. Aí tem uma estrofe, que é a penúltima estrofe, que diz assim: a gente olha a namorada do pai, o namorado da mãe, os filhos dos outros casamentos, que a gente olha enviesadamente, como um navio de bandeira inimiga, até a desconfiança passar. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Quem seriam aí esses inimigos, né, que a gente olha enviesadamente, que a gente olha de forma estranha? O que é Te que acho vocês que esses inimigos que ele diz, será que é tipo, por exemplo, o pai de um menino se separa e vai viver com outra mulher? Aí ele vê aquela mulher ou o filho dele com aquela mulher e começa a desconfiar, não se sentir bem. É isso mesmo, pai. Ele vai falar disso mesmo, ele fala aí de várias, né, situações que alguns pais nunca se separam, mas outros se separam e esses inimigos, entre aspas, né, seriam o quê? O filho que o seu pai tem com outra mulher, por exemplo. Oi, amor. Eu achava que esses inimigos iam ser os pensamentos ruins. No caso aí, é porque ele usa uma linguagem poética, né, para falar desse caso, ele usa a linguagem poética para falar sobre esse assunto da separação de algumas pessoas. E às vezes, como o Time falou, né? O pai ou a mãe vai casar com outra pessoa e ter outros filhos, né? Então, algumas crianças veem esses filhos, né? Como, como inimigos, mas depois você começa a se acostumar. Então, a ideia do poema, né, é bem diferente do primeiro poema que nós lemos. Então, percebam que o poema, ele pode falar de qualquer assunto em forma de poema. O primeiro poema que nós lemos foi sobre o cyberespaço. O poema que nós estamos lendo agora é sobre felicidade, né? O título é Felicidade, é falando da separação, mas por que que o título é Felicidade? Porque ele diz lá no final que você escolhe se vai ficar triste ou vai ser feliz, né? Novamente, mesmo que isso aconteça com você, certo? Gostaram do poema? Entenderam? Acredito que agora todo mundo entendeu, né, gente? A Maiane perguntou se tem atividade. Maiane, tem atividade sim, tá, amor? Página 240. Adiante. Tá certo? Vou deixar lá no É sala só de aula. 240?
Não, 240, 41, 42 e 43, certo? Eu sei, eu botei no chat. Pronto, estou vendo agora que você colocou e que a Clara também colocou uma observação aí, né? Gente, agora vocês vão colocar número e turma, tá certo? Para que eu possa fazer a frequência. Algumas pessoas já colocaram. Quem já colocou, não precisa mais colocar, tá certo? Que eu já tinha feito. Mas faltam algumas pessoas ainda colocarem. Pessoal, desejo uma boa tarde para vocês, tá certo? Tchau, Esse tia. vai ser Fique com Deus. Até mais. Obrigada, amor. Você também. Até mais. Tchau, tia. Espero que Vou vocês sentir façam saudade. um bom simulado, tá certo? Nossa aula agora é só quinta-feira, né? Se eu não me engano. Então, beijo e até. Quinta-feira. É quinta-feira, né? Até a próxima aula, tá certo? Deixa Tchau, eu só terminar de pegar aqui os números. tchau, tia. Vou sentir saudade. Ah, amanhã nós não temos aula, né? Só na quinta. Aí vocês vão ter amanhã e quinta para fazer a atividade, tá? Beijo, gente. Fiquem Tchau, com Deus. tia. Até mais. Bom simulado.